Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Agora são 6 horas e 59 minutos, manhã do dia 9 de abril de 2026. Deus abençoe. Graça e paz. E você que nos acompanha pela nossa rádio, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. E nesta manhã eu trago para a nossa reflexão um texto que está ali em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. E em tuas mãos, ó grandioso Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, Pai, e abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de desânimo, de ódio, de inveja, de vício, de prostituição. E que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Então o texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então imagine se você numa jornada, vamos botar aqui de montanha-russa, onde o percurso é incerto, os altos e baixos assustam, e a única certeza que temos é que no final há uma expectativa de segurança, vai tudo dar certo. Agora imagine uma vida em meio às tempestades, às dúvidas e às incertezas do dia a dia. Como é que nós podemos ter uma confiança firme que tudo irá bem? Em quem realmente nós podemos depositar nossa confiança de uma forma plena? A resposta está aqui no texto que nós lemos: confiar no Senhor. Ou você confia ou não confia. Não, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou você confia ou não confia. O cristão é sim, sim e não, não. E veja que o livro de Provérbios, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, é uma coleção de sabedoria prática para a vida diária da nação de Israel e hoje a igreja do Senhor Jesus. Ele foi escrito em um contexto de uma sociedade agrícola e pastoral. Então as palavras do livro de Provérbios eram destinadas a orientar o povo em uma vida de fidelidade a Deus, com confiança no Senhor pleno e principalmente em sua direção. Na cultura hebraica, confiar em Deus não era apenas um ato de fé, mas era uma atitude de todo o coração. E que essa atitude do coração influenciava todas as áreas da vida. Quais eram as áreas da vida? Espiritual, familiar, no trabalho, nas tomadas de decisões e principalmente na esperança em que tudo iria bem, porque Deus estava no controle. Então, no mundo antigo, o conceito de confiança está profundamente ligado à fidelidade e ao reconhecimento da soberania de Deus no dia a dia, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Então, para os israelitas, confiar em Deus era uma questão de vida ou morte, de segurança ou insegurança. Então, dessa forma, o papel do livro de Provérbios é tanto prático quanto espiritual.
Ou seja, confiar de todo o coração e reconhecer a soberania de Deus. Esse Deus que guia e dirige os nossos passos, as nossas vidas. Existe aqui uma discussão teológica grande em torno desse texto. Quero mandar um abraço para o meu amigo o Fabiano, lá de Rio Grande, que, aliás, a Fabiane, né? Lá de Rio Grande, que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe sua vida, abençoe sua família e continue derramando bênçãos sobre você. Né? Qual é a discussão teológica que nós temos aqui nesse texto? A discussão é que a confiança plena em Cristo é o princípio central da fé cristã. E essa confiança implica em reconhecer que Cristo é o Senhor soberano e Salvador, e que morreu por nós, e ressuscitou por nós também, para a nossa justificação. Então, de uma maneira teológica, essa confiança ela é fundamentada na graça de Deus, na veracidade da sua palavra e na segurança de sua promessa de estar conosco até o fim. Jesus, quando orou ao Pai, no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 15, ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então, quando confiamos plenamente em Cristo, reconhecemos que nossa salvação não depende de nossas forças ou méritos, mas da obra completa de Cristo na cruz. E essa confiança, ela também se manifesta na entrega diária nossa, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, na dependência constante da orientação e na submissão da vontade de Deus. E assim como está escrito lá em João, no capítulo 14, versículo 6, nos ensina Jesus. Jesus nos ensina que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E o interessante é que Jesus diz assim: ninguém vem. Por que ele diz vem em vez de vai? É porque ele disse vem, porque ele disse assim, não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ele na condição do próprio Deus, então vem a Deus, vem ao Pai, a não ser por mim. Então, a confiança em Cristo é confiar nele. E ali nós encontramos o caminho verdadeiro, a verdadeira e plena, e principalmente a vida eterna. Então, quando nós lemos o Salmo 37, versículo 5, diz assim o texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo o fará. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8, diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é ver para crer, é crer para ver. E em João 14, 1 diz: não se perturbe os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim. Então essas passagens aqui reforçam a ideia de confiar de todo o coração sem reservas. Confiar na fidelidade de Deus e na obra de Cristo. Se nós olharmos para a história, existem exemplos de homens e mulheres que confiaram plenamente em Cristo, mesmo diante de perseguições e dificuldades. Um exemplo que nós temos o próprio Martinho Lutero. Para ele poder enfrentar e fazer a reforma, ele confiou na soberania de Deus e na palavra, mesmo quando os ventos eram contrários. Então a confiança de Martinho Lutero em Deus o levou a transformar o mundo e fortalecer a fé de milhões de pessoas. E o lema é sola escrituras, somente a palavra. Então, quais são as lições práticas que nós tiramos daqui para o nosso dia a dia? Quais são? A primeira lição é confiança total, não é meia confiança. Ou você confia em Deus ou não confia em Deus. Simples assim. Então,
confiança total. Isso quer dizer que devemos aprender a confiar de todo o coração, entregando nossos planos, medos, dúvidas a Cristo, sabendo que é Ele que nos dirige, é Ele que nos orienta, que dirige nossos passos. Segunda lição é a dependência diária. Ou seja, não apoiar-se no entendimento humano, mas buscar sempre a direção de Deus por meio de oração, leitura bíblica e comunhão com Deus. Tem pessoas que não lêem a Bíblia durante a semana toda. Eu vou à igreja. A igreja não salva, quem salva é Cristo, quem abençoa é Deus. Então Jesus diz assim, olha, buscai nas Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Jesus manda nós lermos a Bíblia, buscarmos na fonte. A terceira lição é a resiliência na fé. O que é isso? Quer dizer que mesmo nas crises, manter a confiança em Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ser forte. E a última lição aqui é testemunho de fé. Demonstrar a confiança em Cristo na nossa postura diária diante do mundo. Mostrando que a nossa esperança é firme. Esperança em Deus, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então eu quero concluir aqui dizendo que a nossa jornada de fé exige uma confiança plena em Cristo. Ou confia ou não confia. Não devemos nos apoiar em nossas próprias forças ou entendimento, que é limitado, mas de lançar toda a nossa esperança na fidelidade do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.